Você acreditaria se eu dissesse que uma carta psicografada, supostamente enviada por alguém que já havia morrido, mudou o rumo de um julgamento e salvou um jovem da prisão? Em 1976, um caso no interior do Brasil chocou o país e até hoje é lembrado como um dos episódios mais misteriosos, envolvendo justiça e espiritualidade. Um garoto de 15 anos, Maurício, perdeu a vida em um disparo fatal, e o principal acusado do crime era ninguém menos do que seu melhor amigo, José Divino, de apenas 18 anos. O que ninguém poderia imaginar é que, no meio dessa tragédia, o famoso médium Chico Xavier surgiria com cartas psicografadas, que, segundo muitos, vieram diretamente do espírito de Maurício. Cartas que mudaram completamente o rumo da história. Era maio de 1976, quando a notícia da morte de Maurício em Goiânia se espalhou e causou comoção nacional. O jovem de apenas 15 anos foi encontrado morto com um tiro, e tudo indicava que o disparo havia sido feito por seu melhor amigo, José Divino, que na época tinha apenas 18 anos. A amizade dos dois era conhecida por todos, e ninguém conseguia acreditar que José Divino tivesse cometido tal crime. Porém, a arma estava em suas mãos, e as circunstâncias o colocaram como o principal suspeito. Ele acabou sendo acusado de homicídio doloso, aquele tipo de crime em que há a intenção de matar. José Divino alegou que a morte de Maurício havia sido um acidente. Segundo ele, os dois estavam brincando na casa do pai de José, quando encontraram uma arma. Entre a curiosidade juvenil e a falta de noção do perigo, um tiro acidental foi disparado, atingindo fatalmente Maurício. Mas, sem testemunhas, a história parecia não ter saída, e José Divino poderia acabar condenado por um crime que, segundo ele, jamais quis cometer. Foi então que o destino do caso tomou um rumo completamente inesperado. Um dos maiores médiuns do Brasil, Chico Xavier, começou a psicografar cartas que, segundo ele, vinham do espírito de Maurício. Nessas mensagens, Maurício afirmava que José Divino não havia tido intenção de matá-lo e que tudo não passara de um trágico acidente. Chico Xavier já era famoso no país por suas cartas e por histórias que comoviam multidões, mas nunca antes suas mensagens haviam sido levadas tão a sério no ambiente jurídico. O juiz responsável pelo caso Arimardo Bastos analisou cuidadosamente as cartas e, para surpresa de muitos, decidiu aceitá-las como parte das provas no julgamento. Esse foi um momento histórico. Pela primeira vez, uma carta psicografada foi usada em um tribunal brasileiro como elemento para ajudar a inocentar alguém. A revelação causou espanto e dividiu opiniões entre juristas e a população. A decisão de aceitar as cartas de Chico Xavier como prova gerou um impacto imenso. De um lado, milhares de brasileiros, especialmente os que seguiam o espiritismo, comemoraram o fato, acreditando que a justiça havia finalmente reconhecido a possibilidade da vida após a morte. Por outro lado, críticos e especialistas em direito alertaram que o judiciário não poderia se basear em mensagens vindas de um médium, pois isso não tinha comprovação científica. O debate foi tão grande que jornais internacionais noticiaram o caso. O Brasil, um país onde religião e fé sempre caminharam junto com a vida do povo, se viu dividido entre acreditar no poder espiritual ou defender uma justiça puramente técnica. Até hoje, esse episódio é lembrado como um dos casos mais controversos da história do direito brasileiro. Após as cartas, a postura da família de Maurício também mudou. O pai de Maurício, José Henrique, leu as mensagens psicografadas e decidiu acreditar. Ele afirmou anos depois: aquela mensagem foi muito dolorosa para mim, mas graças a ela, passei por várias transformações pessoais. Restabeleci a comunicação com meu filho morto, apoiei a absolvição de José Divino e passei a acreditar em vida após a morte. José Divino, por sua vez, contou que só soube das cartas após a primeira absolvição em minha entrevista. Ele disse: sou grato ao Chico Xavier, porque sem as cartas, eu teria ido para a prisão. Fico aliviado em saber que,
O Maurício me perdoou. O perdão e a paz de espírito se tornaram a parte mais valiosa dessa história. O caso Maurício se tornou um marco na história por unir algo improvável: o direito e a espiritualidade. Desde então, cartas psicografadas já foram citadas em outros processos, mas raramente com o mesmo peso que tiveram em 1976. Para muitos, a coragem do juiz Olimar de Bastos abriu um novo capítulo de reflexão. Até que ponto a fé pode influenciar as decisões da justiça? O caso do jovem Maurício e as cartas psicografadas de Chico Xavier permanecem como um dos mistérios mais impactantes do Brasil. Teriam essas mensagens realmente vindo do espírito do garoto, ou foram palavras inspiradas pela sensibilidade do médium? Independente da resposta, elas mudaram vidas, trouxeram paz a uma família destruída e salvaram um jovem de um destino cruel. Se você gosta de histórias como essa, curta este vídeo e siga o canal Fatos e Lendas para mais mistérios, segredos e curiosidades que vão te surpreender.